Você sabia que o Rio de Janeiro já foi de São Paulo? E o que isso tem a ver com os franceses? Ah, fica comigo que eu te conto. Bom, vamos começar lá no século XVI. O que era o Rio de Janeiro no século XVI, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias? Na verdade não existia Rio de Janeiro, capitania. O que existia era a capitania de São Vicente. Parte 1, parte 2, gleba 1, gleba 2. Se você olhar no mapa, você vai perceber que estas duas partes eram separadas pela capitania de Santo Amaro. Tá vendo que foi dado ao Pedro Lopes de Souza? Mas isso não interessa. Quando Villegagnon trouxe os franceses para cá, você lembra da aula passada? Dá uma olhada aqui. E se estabelece na Baía de Guanabara, construindo o Forte Coligny dentro da ilha de Villegagnon, como vimos na última aula. Como eles vão viver da venda do pau-brasil, eles vão precisar de uma relação amistosa com os índios da região. E farão isso. Através do escambo, estabelecem uma relação de trabalho e comércio. Temos vários relatos sobre este relacionamento. Bom, para ter esse relacionamento com as nações indígenas, claro que tem que aprender o costume, tem que aprender a língua, tem que conversar com o cacique. E aí foi muito importante a presença de dois líderes religiosos. André de TV, que era frei, e do outro lado Jean de Lery, que era pastor. Esses dois escreveram e desenharam o que estavam vendo. Enquanto isso, na capitania de São Vicente, na cidade de São Vicente, a situação era completamente outra. João Ramalho, um náufrago, tinha casado com uma índia local, Tupiniquim, e aí ele passou a liderar a aldeia Tupiniquinhos e aprisionava tupinambás. Olha que coisa horrorosa. Aí essa escravização escravizava para vender, para navios que passavam, para as novas fazendas que estavam sendo montadas, de produção açucareira. Aguarda essa aula. Numa dessas expedições de aprisionamento indígena, o que você já está notando que depois, daqui a algumas aulas, vamos falar dos bandeirantes. Por que eles nascem em São Paulo? Por que São Paulo vai ser a terra dos bandeirantes? Está percebendo? Essa mistura, esse mameluco, tanto que bandeirante vai ser chamado de mameluco. É esse português que teve um relacionamento com uma índia e vai ter filhos o quê? Brasileiros, né? Brasilianos, que vão ser chamados de mamelucos, que serão os grandes escravizadores de outros índios, ou seja, de nações inimigas. Rivalidades ancestrais. Dá uma olhada. Mas aí eles vão cometer um erro. Eles vão escravizar o cacique Cairuçu, Tupinambá. Aí o filho dele vai organizar uma confederação de nações indígenas contra os portugueses, que eles chamavam de Perós. Então isso é a confederação dos tamoios. A tamuia, os mais velhos. Tamuia, os mais velhos. Eles que se reuniram e vão estar liderando esse grupo contra os portugueses, a Confederação dos Tamoios. Quantas nações? Aproximadamente 70 mil pessoas, 70 mil guerreiros, 70 mil arcos. É Tupinambá, Aimoré, Goitacás, Guaianazes, Tamoio. De Cabo Frio a Bertioga. De louco. Quando os franceses chegaram ao Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Eles se aliaram à Confederação dos Tamoios, entendeu? Porque daí, já que esse grupo, essas nações estavam contra os portugueses, poderiam apoiá-los. Em frente à ilha de Villegagnon tinha a Ilha do Gato. É a ilha onde tinham os Temiminó, que eram aliados de quem? Lá dos Tupiniquim. Aí os Temiminó eram inimigos ancestrais daquele grupo dos Tamoio. Então eles serão massacrados na Ilha do Gato, que quer dizer Maracajá, né? Maracajá, gato, Ilha de Maracajá. E seu cacique Maracajaguaçu. Aí o que o Maracajaguaçu fez? Ele mandou buscar ajuda com os portugueses. Por quê? Porque eles são aliados dos portugueses.
Aí mandou buscar ajuda na capitania mais próxima, a capitania do Espírito Santo, fala com o Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Fernandes Coutinho manda 4 navios buscá-los, com uma condição: tinham que virar tudo cristão, tinha que abrir mão da antropofagia. Você está entendendo já qual é a intenção também? Além de acabar com a antropofagia, eles terão os prisioneiros de guerra, que eles vão fazer o quê? Vender. Para quê? Ganhar dinheiro. Escravidão indígena. Bom, então entenda, temos nações indígenas aliadas de português. Essa nação indígena que é aliada do português, ela não é escravizada pelo português. Agora, os inimigos dela serão escravizados por eles. Entendeu como é que é o jogo? O filho do Maracajaguaçu, que também veio, claro, né? Que também veio com um grupo para o Espírito Santo, vão ser todos batizados e vão viver num aldeamento, um aldeamento jesuíta, ou seja, uma missão jesuíta, como vimos as missões na outra aula. Dá uma olhadinha. Esse filho dele chama-se Araribóia, vai ser batizado como Martim Afonso de Souza. É o nome dele, Martim Afonso de Souza. Foram divididos em 2 missões jesuítas, a missão jesuíta de Carapina e a missão jesuíta de Nossa Senhora da Conceição, que vai dar origem ao município da Serra. Chegamos à guerra de expulsão dos franceses. Acabou a nossa expectativa de falar francês aqui. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Os franceses são expulsos. Como que foi a guerra? Uniu portugueses com Temiminó, que veio da onde? Que eles eram da Ilha do Gato, Maracajaguaçu, lá do Rio de Janeiro, foram trazidos para o Espírito Santo e agora voltam para o Rio, sob comando de Araribóia, para enfrentarem os franceses. Ponto. Então eu tenho português e Temiminó de um lado. Quem mais? Estácio de Sá, que veio diretamente da Bahia, ele é capitão-mor, trouxe tropas. Quem mais? Tropas portuguesas, mais 5 navios. Do outro lado. Confederação dos Tamoios, um monte. Mais franceses, mas perderam. Foram expulsos, foram escravizados. Os franceses expulsos e os índios escravizados, né? Entenda. Estácio morre, leva uma flechada no rosto logo no início da guerra. O Araribóia vai receber a Ordem de Cristo como um valoroso soldado português, e vai receber uma sesmaria do rei de Portugal, a Sesmaria de Niterói, por isso que a sua estátua lá na porta da entrada da cidade. Vai morar num aldeamento jesuíta, e em frente à vila de Villegagnon, Portugal vai fundar a vila do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e a capitania passa a ser a Capitania Real do Rio de Janeiro. Agora sim, agora é Rio. Enfim, expulsamos os franceses. Continuamos na próxima aula com mais aventuras na história do Brasil. Não percam!